tá? Bem, no outro dia, então, foi encontro com o tão esperado, com Kyosho-sama, tá? E aí, nós tivemos a palestra do Masaaki Sama, né? Que é o filho do atual líder espiritual, é o futuro líder espiritual também. E a palestra dele foi também curtinha, mas foi muito interessante. Ele falou, de certa forma, um pouco do que a gente está falando aqui, né? Tem muitas pessoas que estão criticando o líder espiritual. Criticam. Só que o que acontece? As críticas, a maioria delas é baseado no quê? Que as pessoas tinham um tipo de fé até hoje e não conseguem ver Kyosho-sama trazendo ensinamentos de Meishu-sama que contrariam a fé que ela própria criou para ela. Porque você cria uma fé para você mesmo e você acha que é a maior fé do mundo, e quando você pega Deus falando coisa diferente do que você criou para você, você não quer ver, né? Não quer ler, né? Não, esconde isso aí. Faz de conta que Deus nunca falou isso. Né? Então Masaaki Sama traz isso. Ele fala primeiro sobre o Jorei e o Sonen, né? Ele fala, o Jorei é algo maravilhoso. Né? Mas Meishu Sama falou, a partir de agora, não é mais o Jorei o principal. Meishu Sama disse isso. O Jorei não é o principal é o Sonen a partir de agora. O Sonen é pensamento, sentimentos, vontade, né? É a nossa mente. Esse é o principal. Ele não está falando, o Meishu Sama não está falando que é para parar de ministrar Jorei. O Meishu Sama só está falando, o principal não é o Jorei. O principal é a sua mente. Isso foi uma coisa que Meishu Sama disse. Então, se está lá, por que a gente demorou tantos anos para aceitar isso, né? Então nós vemos muitas pessoas até hoje que não aceitam isso. Mas foi uma vontade, foi Meishu Sama que disse. Então ele falou assim, ué, mas não foi Meishu Sama que disse isso? Então foi muito interessante, porque o Masaaki ele começou a fazer esses questionamentos. Né? Ué, mas não foi Meishu Sama que disse? Que o Sonen é mais importante? E por que a briga então, né? Então, a briga, gente, é justamente essa. Você construiu uma fé e tem certas coisas que estão contrariando a sua fé. E aí você não quer aceitar. Então, Meishu Sama falou, cuidado, viu? Cuidado com o ego, né? Porque contra o ego, né? O ego é... Nem Deus pode com o ego, né? Porque você definiu para você uma coisa e Deus não pode quebrar isso, né? E o único jeito de Deus quebrar isso é fazendo você sofrer, né? Então é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas certezas, né? Por isso que a gente tem que ser humilde, estar sempre aberto. Poxa vida, eu não sabia desse ensinamento, né? Eu não sabia que Deus tinha falado isso. Poxa, que interessante, eu vou mudar, né? Esse pensamento ajuda você a crescer quando você começa a descobrir coisas novas. O que atrapalha é justamente o contrário. Uma ideia nova. Não, isso não combina com o que eu ouvi até hoje, então não vou querer aceitar. Isso é segredo para não crescer na vida, não é? Não é verdade? Isso, quem trabalha sabe muito bem disso. Chega uma tecnologia nova, se você não aprendeu, meu amigo, você cai fora do trabalho. Você tem que aprender, não é? Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é sempre que vê uma coisa nova, ficar aberto, né? Aberto. E buscar, experimentar para ver, né? E isso vai levar a gente para o caminho. É um caminho de crescimento, né? Não é verdade? Então é isso. Ele falou sobre o Jorei, falou sobre a questão da reencarnação e o novo nascimento, né? Por quê? Até hoje era muito colocado para a gente assim, a questão da reencarnação é colocada como se fosse o objetivo da vida, né? Então você vai reencarnar e aí você vai aprender, você vai reencarnar e você vai aprender, né? Muitas coisas reencarnando. Só que, na verdade, se você aprofundar, mesmo no Espiritismo, mesmo no Budismo, mesmo no Hinduísmo, todas essas religiões que falavam, de certa maneira, né,
bem a respeito da reencarnação, no fundo, todas elas ensinavam a mesma coisa. O objetivo da vida é não reencarnar mais. É sair disso. Porque essa questão de você ficar vindo o tempo todo para cá, né, é justamente um problema, né? Não é a solução, né? É o problema. Você tem que ir para o céu, gente. Para que você tem que ficar vindo para cá? O céu é a nossa morada. Você não precisa vir para cá. Então, o Kyosho Sama está trazendo para a gente assim: o objetivo da vida não é ficar reencarnando. O objetivo da vida é nascer de novo. É você se encontrar com Deus de verdade. Você tem Deus dentro de você, né? Deus fez de você filho dele. Então é como se Deus, a semente de Deus está aqui dentro de você. O objetivo da vida é você florescer. Floresça essa divindade que está dentro de você, que Deus colocou. No cristianismo chamamos de Espírito Santo, né? Está na Bíblia, né? Que o Espírito Santo habita em você. Não é? Então, todas as religiões falam sobre isso. A centelha divina, o Espírito Santo, o Atma, né? No hinduísmo. Existe uma semente dentro de você que quer florescer. E quando floresce, as melhores coisas que existem no ser humano florescem, né? Esse é o objetivo da fé. Então, o Kyosho Sama está trazendo para esse lado. E as pessoas ficam discutindo, né? Criticando, porque acham que isso está indo contra essa questão da necessidade de reencarnar, né? Mas novamente, então, o Masaaki novamente falou a mesma coisa. Olha, gente, mas está no ensinamento de Meishu Sama. Por que vocês não conseguem entender, né? Está lá. Então, está lá. Então, na verdade, eu sinto assim que tudo que ele falou do Jorei, da reencarnação, ele falou também da importância da gente conversar com os cristãos, de nos aproximarmos, nós nos aproximarmos dos cristãos. E não, porque antigamente tinha muito essa ideia, não, se o cristão vier conversar comigo, eu aceito ele, né? Ah, eu não sou uma pessoa assim que exclui os outros, não. Se vier conversar comigo, não tem problema. Mas isso é um pensamento de se colocar num pedestal e se achar melhor que as pessoas. Ué, por que você não vai lá conversar com ele? Então, Meishu Sama colocou isso pra gente. Nós, né, ele na época, em 1950, estava começando no Japão ainda. Praticamente não tinha, no ano que ele falou isso, não tinha nenhum membro fora do Japão ainda. Então ele falou assim: um dia nós viremos para o Ocidente, e lá no Ocidente existe o cristianismo. Nós temos que conversar com o cristianismo. Isso está no ensinamento de Meishu Sama. Só que na fé velha, né, as pessoas tinham o quê? A minha religião é a melhor do mundo, né? A minha religião é a melhor do mundo, então não sou eu que tenho que ficar conversando com os outros, é os outros que têm que conversar comigo, né? Se o outro vier conversar comigo, tudo bem. Eu não tenho que ficar conversando com os outros. Então, o líder espiritual está mostrando pra gente que Meishu Sama era uma pessoa que buscava a conversa. Ele corria atrás disso. E que nós devemos ser assim também. Tá? Então ele mostrou isso pelo ensinamento de Meishu Sama. E aí, por último, ele falou sobre, né, Jorei Sonen, reencarnação, novo nascimento, ir conversar com os cristãos ou ficar esperando que os cristãos venham até nós, né? Era essa diferença. Que muita gente que está presa nessa igreja, na fé velha, né, pensa assim: não, eles é que tem que vir conversar comigo. E ele falou: não. Meishu Sama disse: nós é que temos que conversar com eles. Então nós temos que conversar com as pessoas e fazermos nos entender, nos abraçarmos, né? Trabalharmos juntos, de braços dados. Todas as religiões têm o mesmo objetivo. Então ele falou sobre isso. E por último, ele falou sobre o significado do trono de Kyosho. Ele falou: o trono de Kyosho é o líder espiritual, no caso. O objetivo do líder espiritual ele foi preparado a vida toda para estar ali lendo as escrituras sagradas e tentando ser inspirado por Deus para nos guiar. Olha,
dentro de todas as escrituras, de tudo isso que nós temos, nesse momento, o que é melhor a gente ter em mente? Ele falou, esse é o trono de hoje. Né? Esse é o objetivo do líder espiritual. Então, ele não está fugindo das escrituras, ele apenas está sendo inspirado, baseado nas escrituras. Bem, foi essa a palestra dele. Foi bem interessante nesse sentido, tá? De novamente mostrar que a fé velha, né? E a fé nova, isso não são instituições, não, gente. Não é assim. Fé velha não é a igreja de lá. Fé nova é a igreja de cá. Não é isso. Fé velha, fé nova, somos nós. Nós temos dentro de nós. Não importa onde você esteja. Se você tiver pensamentos limitados, se sua fé não cabe na palavra de Deus, né? De amor incondicional, de, sabe, tolerância, de universalidade, se não cabe nisso, gente, é fé velha. A fé velha quer colocar sempre o homem como centro, né? As suas verdades, a minha verdade. Então esse é um problema sério. A gente tem que saber que o ser humano nunca vai ser dono da verdade. A gente vai ler as escrituras sagradas, vai tentar praticar, mas a gente tem que estar sempre humilde, né? Bem, essa foi a palestra dele, foi muito boa. Todo mundo refletiu bastante sobre esses pontos, né? E depois veio Joshi-sama, né? Falou, também foi bem curtinho a mensagem dele, como sempre. Ele fala muito pra gente sobre o amor de Deus, que Deus está nos criando e nos educando, que seu amor é incondicional, né? Não tem condições no amor de Deus. Não, vou te amar se você fizer isso, se você não fizer isso eu não vou te amar, né? Não é assim. Deus te ama incondicionalmente, mas Ele está te criando e te formando também. Então, de vez em quando, Ele puxa a nossa orelha, né? Mas Ele não está puxando a sua orelha porque Ele não te ama. Muito pelo contrário. Você está também querendo cuidar dos seus filhos da melhor maneira possível, e para isso você é severo também. Então Deus é severo, mas não é porque Ele não gosta de você. Ele te ama. Então, esse é um assunto que eu acho que todo mundo já ouviu várias e várias vezes. Eu estou falando. Acho que a grande novidade, sabe o que o Osama disse pra gente? Foi sobre a salvação do futuro, né? Ele falou assim, sempre que nós pensamos em essa questão da nossa mente, né, na prática do sonen, isso é uma prática que a gente realiza muito aqui, né? Que é a prática do sonen, que é o que? Você utilizar a sua mente para você anunciar o perdão para Deus, né, de todas essas coisas que aconteceram no nosso passado, não é isso? A gente faz muito isso, né? Acontece alguma coisa, aí você pensa e faz a prática do sono. Aí ele falou assim, nós temos uma tendência a achar que a salvação é salvação do passado. Nós vamos salvar o passado, né? Mas ele falou, não. É claro que não é a salvação do passado. Deus está realizando a salvação do passado, a salvação do presente e a salvação do futuro. Para Deus é um tempo só, né? Então ele falou, Deus não está no passado, também não está no futuro, né? Ele está no passado, no presente e no futuro, trabalhando o tempo todo. Então tudo que aconteceu na sua vida, tudo que está acontecendo e tudo aquilo que ainda vai acontecer, tudo isso faz parte do plano de Deus para fazer com que esse mundo se torne um verdadeiro paraíso na Terra, né? Então, ele frisou muito isso pra gente, né? Cuidado, né? Olha bem, né? Você está fazendo essa prática de entregar as coisas. Não fique preso ao passado, né? A salvação é do passado, do presente e do futuro. Em outras palavras, tudo que acontece em sua vida aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Faz parte desse processo de salvação. Faz parte desse processo de mudar o mundo. Então, o nosso futuro é brilhante.
Como ele falou aqui no Brasil, né? Nós temos um futuro brilhante. E é para esse futuro brilhante virar um presente brilhante que Deus está trabalhando. Trabalhou, trabalha e vai continuar trabalhando. Tá? Então, de certa forma, é trazendo de novo aquilo que eu falei no começo para vocês aqui, né? Deus está trabalhando em sua vida desde antes de você nascer, até mesmo depois que você morrer. Tudo faz parte desse trabalho de Deus em sua vida. Se você conseguir perceber isso, acreditar nisso, você conseguir acreditar nisso, você vai ter uma força muito grande dentro de você para anunciar o perdão para si mesmo e para todas as pessoas envolvidas com você. Quem não consegue acreditar que Deus está no passado, no presente e no futuro, quem não consegue acreditar nisso, não tem força para anunciar o perdão. Porque sempre é culpa de alguém, né? Mas se você acredita que Deus está no passado, no presente e no futuro, é sempre culpa de Deus, né? Foi Deus. Vai ser Deus. Está sendo Deus. Deus está atuando, criando um grande teatro pra gente, mandando anjos pra gente o tempo todo. Mas a gente não consegue ver. Nós somos anjos também, na vida de muitas pessoas, só que a gente não consegue ver. Né? Eu vou dar um exemplo bem dramático aqui, tá? Um exemplo bem dramático. Lembra daquele avião da TAM que caiu, muitas pessoas morreram, né? Teve uns anos atrás, no Brasil. Eu não estava aqui ainda, mas aconteceu do avião lá em Congonhas, né? E muita gente morreu, né, naquele avião. E tinha um senhor, um empresário do ramo de escola de inglês, né? E ele ia pegar aquele voo. E ele pediu para a secretária dele marcar o voo para ele. Só que a secretária esqueceu e não marcou o voo. Quando ele ficou sabendo, ele ficou uma fera, né? Brigou muito com ela, falou que ia demitir ela, ameaçou de demissão, não sei o quê. Quem você pensa que a minha secretária não consegue nem fazer um voo que eu pedi, não sei o quê. Falou um monte para ela. No dia que o avião caiu, imagina como foi, né? O sentimento dele, né? Porque ela salvou ele. O erro dela salvou ele. Ela foi um anjo na vida dele, que Deus colocou para errar e salvá-lo. Eu estou falando de uma coisa dramática, mas isso acontece todos os dias na sua vida. Só que você não sabe. Então as pessoas que estão errando na sua vida todos os dias com você são anjos. Só que você não sabe. Porque você não conhece o plano. Você não sabe o que poderia acontecer. Não é? Você não sabe o que Deus está querendo te ensinar com aquilo. Mas se você acreditar nisso que a gente está falando aqui, que o Tio Sama falou, você vai conseguir viver com tranquilidade, bem resolvido. Quando a gente está bem resolvido, gente, nada incomoda a gente. Quando você vê alguém bravo, irritado, xingando, você fala o que logo? Isso aí, né? Ontem deve ter sido uma noite boa, né? Ou seja, deve ter algum problema, não é isso? Quem tem problema está mal resolvido, e quem está mal resolvido está fazendo as pessoas infelizes, não é? Então, gente, o segredo da felicidade, de certa forma, é você estar bem resolvido com a vida. Porque se você está bem resolvido com a vida, nada te incomoda. Como ser bem resolvido com a vida? Não tem jeito. Se você não acreditar que Deus está por trás de todas as coisas. Não tem como. É impossível. Porque todos os dias existem coisas desafiantes acontecendo na sua vida. Se você não acreditar que Deus está por trás de alguma maneira, você não adquire o sabor da fé. O sabor da fé. Tá? Para encerrar, eu vou ler o ensinamento do sabor da fé para vocês. Tá? A religião deve levar o homem à despreocupação, que é o estado ideal. Se ele enfrenta um problema, que aprenda a deixá-lo nas mãos de Deus.
tão logo sejam aplicados os recursos humanos para a sua solução. Eu procedo assim. Aquilo que me parece difícil e incompreensível, remeto aos cuidados do absoluto e dou tempo ao tempo. Numerosas experiências minhas demonstraram que tal prática dá resultado além dos esperados. A religião deve levar um homem à despreocupação. Então nós, seres humanos, precisamos compreender que Deus está por trás de todas as coisas. A gente faz o que é possível dentro do lado humano. É isso que ele falou, né? Faça tudo o que é possível. E o resto está na mão de Deus. Então você tem que fazer o que é possível. Você tem que entregar nas mãos de Deus. E tudo que aconteceu foi Deus. Então, isso é o que vai te levar a esse estado de despreocupação, né? Você fica bem resolvido com a sua vida. Mas é claro que aqui, né, nós aprendemos na fé completamente nova uma maneira muito, realmente assim, prática de viver nesse estado de despreocupação, né? O líder espiritual está ensinando para a gente várias técnicas, né? Para a gente manter a mente livre de preocupações, nos mantermos realmente de acordo, né, com esse sentimento de Deus de estar criando e educando a gente, né, para nascer de novo. Bem, essa foi então a mensagem de Kyoshi-sama, tá? Ele falou para a gente assim, é preciso entender que o plano de Deus, tá, está acontecendo para salvar as pessoas no passado, no presente e no futuro, né? Então, ele fala assim, para encerrar, ele fala assim, ó, o futuro de Deus é o seguinte: Ele perdoa a todos nós, sem exceção, nos acolhe em seu paraíso, nos torna seus verdadeiros filhos e vive conosco pela eternidade. Tá? Tudo o que fizemos foi parte do plano de Deus, do futuro de Deus. Deus utiliza tudo. Foi a frase dele. Tá? Então, o futuro de Deus é esse. Deus está nos perdoando de tudo. Nós que sofremos e quem nos fez sofrer. Nós que sofremos e que fizemos os outros sofrerem. Todos foram perdoados. E de alguma maneira nós fomos utilizados por Deus. Então, a mensagem que ficou nesses 8 dias lá na Alemanha, tá, pessoal, foi essa, né? Que precisamos viver uma vida bem resolvida, mas que isso não é possível sem o perdão. Mas o perdão não existe sem você conseguir ver Deus por trás de todas as coisas, tá? E a fé verdadeira é a fé que leva você a ser um ser humano realmente maravilhoso, tá? Um ser humano que todo mundo gostaria de ter por perto. Bem, foram essas as impressões que eu tive, tá? Foi realmente um dia com que eu chamo, foi um dia iluminado, né? Eu pude cumprimentar ele, a esposa e o filho dele, né? Aí quando eu cumprimentei Kyoshi-sama, inclusive, eu morei no Japão há muito tempo, né? E lá me conheciam como Alex. Então eu cheguei para ele e falei, olá Kyoshi-sama, eu sou Alex, do Brasil, né? Aí ele me olhou, você é o Guedes. Ele sabe quem eu sou, né? Aí eu falei, sim senhor. Ele, obrigado, né? Aí eu cheguei do lado, era a esposa dele, né? A esposa dele falou, ela já se apresentou pra mim, eu sou a Mayumi, do Japão. Aí eu, obrigado, agradeci, né? Aí o Masaki, eu já fui falar com ele, ele nem deixou eu falar, né? Ele olhou pra mim, Guedes. Aí me abraçou, né? Eu despedi dele, fiquei muito feliz, né? Nem sabia que eles me conheciam, né? Graças a Deus fiquei muito feliz mesmo. A gente está trabalhando aqui no Brasil também com a Escola da Espiritualidade, né? Eu acredito que ele saiba disso, que é tentando também passar para as pessoas de uma maneira, assim, fora da religião, né? De uma maneira independente mesmo, para não ficar falando para as pessoas, se você não for da igreja, você não pode entrar, né? Então, na escola hoje da espiritualidade tem pessoas que são da IM Messias, tem pessoas que são da IMMB, tá?
Tem pessoas que não são de nenhuma também, que estão lá na escola de espiritualidade, né? Aprendendo sobre Meisama, aprendendo sobre Kyoshi-sama. Obrigado, obrigado. Bem, e eu acredito que ele também esteja sabendo disso, né? Então, foi muito importante esse encontro lá com o Kyoshi-sama. Eu fiquei muito feliz mesmo, me senti muito acolhido também por ele, né? Tive a permissão de fazer palestra também, né? Então, foi realmente foi momentos únicos, iluminados, de muita felicidade. Tenho certeza que nossos antepassados estavam todos lá, muito felizes, tá? Foi um dia realmente de muita luz. E agradeço o sonem de vocês também, tá? Bem, foi isso, tá? Foram minhas impressões. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.